Vamos continuar a leitura das aulas de Srilacharya Maharaj. Estamos lendo a aula dele do dia 2 de janeiro do ano passado, 2021. Agora, Srilacharya Maharaj, ele vai começar a falar sobre Srila Siddhar Maharaj. Então, ele começa falando assim, o subtítulo primeiro da aula é Lembrando Srila Guru Maharaj. Sua divina graça, o Vishnupada Srila Bhakti Nirmal Acharya Deva Goswami Maharaj, ele estava falando direto de Sripati Rapani Adan. É o festival de aniversário 2 de... não é de janeiro. Esse aqui foi no dia 2 de abril de 2021, parte 1. Traduzido em Bengali. Ele deu essa aula aqui em Bengali. Então ele começa falando aquele verso comum que todos eles falam, né? O mudo pode falar, o manco pode escalar uma colina, uma montanha, basta a misericórdia de Gurudeva. Isso está na escritura Bhavarta Dipika. Então, ele continua falando. Como todos os anos, chegamos hoje ao local de aparecimento sagrado de Om Vishnupada Srila Bhakti Rakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj em Sri Rapani Adan. E o nosso Gurudeva fez esse belo Sri Chaitanya Sarasvati Ashram neste lugar. Muitos dos irmãos espirituais de Srila Siddhar Maharaj vieram aqui e eles também instalaram as deidades de Sri Sri Guru Gauranga Radha Gopinata. É dito no Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 1, verso 1, 19. 3 deidades, Madana Mohan, Govinda e Gopinata, roubaram o coração e a alma dos Gaudiya Vaishnavas. Então, como diz no Sri Chaitanya Charitamrita, são 3 as deidades principais do Gaudiya Vaishnavismo. Madana Mohan, Govinda e Gopinata. E a adoração deles também tem uma escala de adoração. Primeiro devoto adora Madana Mohan, que tem um relacionamento, não tem um relacionamento basicamente com o devoto. Aí tem Govinda, Radha Govinda, que tem um pequeno relacionamento com o devoto, e Radha Gopinata, que o relacionamento é muito grande. Então, é dito no Chaitanya Charitamrita que a adoração a Radha Gopinata é mais elevada. Não é, Madana Mohan é mais simples, Govinda dá uma interação com o devoto e Gopinata é muito mais elevado. Então aqui Srilacharya Maharaj está falando do lugar de aparecimento de Srila Siddhar Maharaj, no dia do seu aparecimento. Rapania, ele vai falar aqui mais para frente, Rapania quer dizer água doce, principalmente os cocos lá. O coco tem água muito, muito, muito doce, como não tem em nenhum outro lugar. Mas a própria água é doce, então por isso chama Rapania. Rapania quer dizer água doce. Vamos continuar aqui a leitura.
Os Gaudiya Vaishnavas são seguidores de Chaitanya Mahaprabhu. Principalmente, há deidades Gopinata instaladas e os descendentes de Nityananda Prabhu sempre instalaram as deidades Gopinata. Estas deidades aqui foram instaladas por Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj e outros do Guru Varga. Neste dia, viemos aqui. Neste dia, foi instalada no dia do aparecimento de Srila Siddhar Maharaj. E aí ele continua. Viemos aqui todos os anos. Então, todos os anos, os devotos vão lá, Srila Chara Maharaj vai lá, Srila Govinda Maharaj ia lá. Todos os anos depois do Gora Purnima. Então, acaba o Gora Purnima, já tem o festival de Srila Siddhar Maharaj. No dia do Pancham do Pujapadi Jajava Maharaj, ele disse que esse lugar não é diferente de Sri Vaishnava. Não é diferente. Este é um lugar muito elevado. Quando houve uma grande enchente em 2000, no ano de 2000, não havia água aqui. A palavra Rapânia significa água doce. Então, na enchente das monções, a água não chegou até lá. Água doce, especialmente a água de coco. E é realmente muito doce aqui. O lugar onde as deidades estão situadas é o lugar onde Srila Siddhar Maharaj apareceu. A sua família deu este lugar ao templo, junto com as deidades. Mais tarde, a sua irmã Rama Didi e outros membros da família, eles deram todas as propriedades ao templo. Então, os irmãos de Srila Siddhar Maharaj, Rama Didi e os outros, eles deram todas as propriedades para o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E Gurudeva cuidou daquela terra. E depois eu também cuidei dela. Foi assim que esse templo familiar foi estabelecido. Toda essa aldeia costumava ser um lugar de brahmanes, mas com o passar do tempo, a maioria deles partiu para as cidades em busca de emprego. Então, o local que Siddhar Maharaj apareceu, Rapânia, era um lugar de brahmanes. E Srila Siddhar Maharaj era de família de brahmanes. A família do pai dele era brahmanes de alta casta. Eles, na casa dele, ele quando criança, e os membros da família dele falavam sânscrito. E não só eles, a cidade toda era uma cidade de brahmanes. Mas, como disse Srila Maharaj, passou o tempo e os brahmanes foram para as cidades. Estão trabalhando nas cidades agora. Foram lá para sobreviver, mudar de emprego, né? Mudar de... Não são mais brahmanes ativos no serviço de brahmane. Então, é um lugar ainda de brahmanes, mas já foi muito mais. Todos lá, na verdade, eram brahmanes na época. Aqui ele está contando, né, o que eu acabei de falar, Srila Chara Maharaj. Toda a família de Srila Siddhar Maharaj
os membros da família, não falavam bengali em casa, sempre falavam sânscrito. Como resultado, Srila Siddhartha Maharaj era uma pessoa muito erudita, especialista em sânscrito. Há muito que podemos aprender com a vida de Srila Siddhartha Maharaj. Lembrando Srila Guru Maharaj, parte 2. Então, agora é a continuidade da aula, mas foi dividida em várias partes a aula, né? Nós falamos já tudo isso aqui, né? Se não falamos tudo, falamos uma parte da vida de Srila Siddhartha Maharaj, quando nós fizemos o festival dele na quinta-feira passada. Quinta-feira passada fizemos o festival de Srila Siddhartha Maharaj. E já comentamos sobre a vida dele, mas nessa aula aqui, Srila Acharya Maharaj está falando sobre a vida dele. Então, nós estamos lendo, vamos comentar também um pouquinho sobre a vida dele. Só um minutinho. Então vamos para a parte 2 da aula, que foi dada no mesmo dia, lá em Rapânia. Continuando então a leitura da aula, desde a sua infância, Srila Siddhartha Maharaj, ele tinha atração transcendental pelo Senhor Ramachandra. Ele apareceu em Sri Navami Tithi, o 9º dia. Existe Rama Navami, descrito nas escrituras, mas Srila Siddhartha Maharaj, ele apareceu em um Shri Krishna Navami Tithi, no mês de Kartiki. Então, Srila Siddhartha Maharaj, ele apareceu no mês de Kartiki, normalmente outubro, no calendário lunar, ele apareceu em 1895, no calendário solar. Mas no calendário lunar, ele apareceu no dia 26, Ashwin, de 1817. Porque o calendário lunar, ele é antes, a data é antes, o ano é antes. O calendário solar é sempre depois, mas o calendário lunar, ele é antes. Então, no calendário lunar, ele apareceu em 1817. E no calendário solar, ele apareceu em 1895. Existe essa diferença entre o calendário lunar e o calendário solar. Mahaprabhu, ele apareceu no calendário solar em 1485. Mas no lunar, ele apareceu antes. Eu não lembro agora a data, mas foi antes. Então, tem uma diferença. Desculpa, Mahaprabhu apareceu em 1475. Então, tem uma diferença entre o calendário lunar e o calendário solar, em termos de ano e dias também do ano e do mês. Ele apareceu na Bengala, ou 10 de outubro de 1985, no calendário solar. Srila Siddhartha Maharaj apareceu no mesmo dia que Sri Virachandra Prabhu. Virachandra é o filho de Nityananda Prabhu. Então,
Srila Siddhar Maharaj apareceu no mesmo dia do filho de Nityananda Prabhu. Virachandra ou Birachandra, porque na verdade não é nem B nem V a pronúncia entre um e outro. É muito auspicioso observar esse dia no mês mais querido de Kirtida, Nandini. Kirtida é o nome da mãe de Shrimati Radharani. O dia em que Srila Siddhar Maharaj escolheu para aparecer. Desde pequeno, Srila Siddhar Maharaj, ele tinha uma fé muito forte no Senhor. Quando ele terminou a faculdade em Baharampu, os seus colegas de classe diziam Ramendra Babu, era o nome dele, Ramendra Babu, passou no exame sem sequer estudar. Nós estudamos tanto, mas não conseguimos passar. Ele só estudava o Gita o dia todo e cantava o santo nome. E ele passou. Já falamos sobre isso na quinta-feira, que Srila Siddhar Maharaj, ele começou a ler as escrituras de Mahaprabhu, que o seu colega deu para ele ler. E ele não queria mais estudar. Ele fazia, na época, faculdade de Direito. Ele ia se tornar um advogado. E ele não queria mais estudar. Ele foi somente fazer prova. Ele nem aula mais ele assistia. E no fim, quando ele fez a prova, ele passou e os amigos não. Os amigos, com olhar material, com aquela ideia que você tem que pedir as coisas para Deus, acham que se você cantar o santo nome, se você orar para Deus, você vai conseguir algo material. Então começaram a falar que ele só passou nas provas porque ele cantava o dia inteiro o santo nome. Porque ele lia o Bhagavad Gita o dia todo. Isso é uma visão errada. A maioria no mundo inteiro faz isso. Os indianos, sim, fazem, e o ocidental também faz. Fica pedindo, reza a hora para pedir. Mas não é assim que funciona. Srila Siddhar Maharaj passou porque ele tinha que passar, porque ele era muito inteligente. Não é porque ele fez adoração para Krishna, porque ele leu Bhagavad Gita, nem porque ele cantou Mahamantra Hare Krishna. Isso é uma visão errada, e os colegas tinham essa visão. E começaram a falar isso dele. Ao aparecer, o astrólogo hindu previu: esse menino não ficará em casa. Dessa forma, ele ficou aqui em Sri Rapanya Dan, absorto na leitura das Escrituras. Se essa grande alma não tivesse vindo a este mundo, neste lugar, nós nunca teríamos vindo aqui. Silachara Maharaj está falando. Na época de Mahaprabhu, também, Mahaprabhu ia no local de aparecimento do seu Gurudeva, com todos os devotos. O Gurudeva de Mahaprabhu é Isvarapuri. Então ele ia no local de aparecimento de Isvarapuri. Mahaprabhu ia. E a Acharya Maharaj foi, Srila Govinda Maharaj foi, eles sempre iam no local de aparecimento do seu Guru. Ele lhes dizia: peguem a poeira, Mahaprabhu dizia, peguem a poeira deste lugar em sua cabeça e põem em sua cabeça. Enquanto os devotos pegavam e tiravam a poeira daquele lugar, se formou
um lago, um Kunda. Essa lagoa, esse lago, ainda está lá. Está situado perto de Halisahar. E é chamada, o lago, a lagoa é chamada de Chaitanya Doba. Eles tiraram a poeira, o pó, a terra, colocando na sua cabeça, porque Mahaprabhu falou para eles para fazerem isso, porque era um lugar sagrado. E o que aconteceu? Se formou um lago, ficou um buraco, e a água caiu, choveu, e formou um lago, uma lagoa naquele local. Então, a lagoa tem esse nome. Chaitanya Doba. Quando Srila Siddhar Maharaj apareceu aqui, ele foi para a escola primária na aldeia e depois disso frequentou a escola secundária, o Korsha. Após o colegial, ele foi para a faculdade em Baharampur e depois para a universidade em Calcutá, onde estudou Direito. Existem escrituras onde a sua biografia completa é descrita. Existem vários livros, né? Várias partes, que apostilas, enfim, que fala toda a biografia de Srila Siddhar Maharaj, completa. Você pode ler sobre isso, Srila Acharya Maharaj fala. Desde a sua infância, Srila Siddhar Maharaj, ele tinha uma mentalidade de rendição, de renúncia. Ele acordava cedo de manhã e ia tomar banho no Ganges, bem cedo. Você sabe o quão longe o Ganges fica daqui, de Rapânia. O rio Ganges é muito longe de Rapânia, mas todo dia Srila Siddhar Maharaj acordava e ia lá tomar banho no Ganges. Mas ele andava todo o caminho até lá, todos os dias. No caminho de volta, ele pegava uma flor de lótus. Veja só que fortuna, né? Ele no caminho tinha flor de lótus lá disponível na natureza. Ele pegava a flor de lótus de algum lago e a trazia para oferecer ao Senhor Supremo com a água do Ganges. Você viu que há um pequeno templo naquele local, ao lado do templo. O lugar foi dado ao templo e fizeram uma pequena construção lá. Às vezes, ele também ia a Jamatipur para receber o darshan de Bururaj, Senhor Shiva. Como se lá Raghunatha Das Goswami, ele não tinha apego ao mundo material. Dinheiro, casa, carros, etc. Srila Siddhar Maharaj não tinha nenhum apego ao mundo material, como o Raghunatha Das Goswami. Como foi falado já nas aulas anteriores de Srila Acharya Maharaj, Raghunatha Das Goswami, ele desprezou tudo material, como quando nós vamos ao banheiro, evacuamos e puxamos a descarga. Ele desprezou toda a fortuna dele, ele era milionário, ele desprezou toda a fortuna dele, como nós desprezamos todo o que evacuamos
com a descarga. Ele não se importava com nada. O mundo material para ele não tinha valor nenhum. E para Srila Siddhartha Maharaj também. Não tinha nenhum valor. O mundo material, as coisas materiais não tinham nenhum valor para ele. Nem dinheiro, nem casas, nem carro, nem nada. Mas os seus pais o obrigaram a se casar. Muitos não sabem disso, mas ele foi forçado a se casar. O nome de sua esposa é Shanti Devi. Gurudeva chamou a lagoa perto do templo em sua homenagem. Shanti Sarovar. No entanto, quando Srila Prabhupada lhe disse, Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, lhe disse para ir ao templo, ele pensou, como irei? Como poderei ficar aqui no templo? Ele ouviu Harikatha da boca de lótus de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. E neste momento, pela vontade do Senhor Supremo, a sua esposa ficou muito doente. Aconteceu que, nesse momento, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura o chamou para vir ao Chaitanya Mati, para morar no Chaitanya Mati. Ele teve que fazer uma escolha. Ele teve que fazer uma escolha. Por um lado, ele foi chamado para o Chaitanya Mati, para a missão. E por outro lado, a sua esposa estava doente. Ele foi até a sua casa para dar o remédio à sua esposa, mas alguns dias depois, 3 dias mais ou menos, ela faleceu. Ele não tinha mais escravidão. O seu pai, Upendra Chandra, era o nome dele, Bhattacharya, também havia falecido, havia partido. Afastado do mundo material, ele veio para ficar no Chaitanya Mati, no templo, com Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Isso aí foi no ano de 1923. Então, Prabhupada tinha chamado ele para morar ao templo, mas ele tinha um impedimento. Qual era o impedimento dele? Ele era casado. Srila Siddhartha Maharaj, ele era casado. Como que ele, casado, poderia morar no templo? Não poderia fazer isso. E aí, o que ele fez? Ele continuou na vida dele, mas quando o Prabhupada falou isso, a esposa ficou doente. Ele foi lá cuidar da esposa e depois de 3 dias ela abandonou o corpo. E claro, aí ele voltou para Prabhupada e ele ficou morando no templo, porque ele não tinha mais nenhuma escravidão com o mundo material. A única coisa que prendia Srila Siddhartha Maharaj ao mundo material, para não renunciar, era sua esposa, que o pai dele obrigou ele a casar. Obrigou assim. O pai dele falou para ele, prometa que você vai casar. E ele nunca falou uma mentira na sua vida. Srila Govinda Maharaj também nunca falou uma mentira na sua vida. Pessoas santas. E aí ele casou. Ele não falou, não prometeu para o pai que ia casar, mas ele falou, eu vou tentar. Mas no final ele acabou casando, ficou 6 anos casado. 6 anos casado com a esposa. E aí ela abandonou o corpo. E aí nada prendia mais ele ao mundo material, para não renunciar. E aí ele foi lá e começou a morar no templo com Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Ele ainda tinha mãe, ele tinha os irmãos mais novos, mas ele largou tudo e foi morar com o guru dele, foi morar no templo, largou tudo.
porque não tinha mais nada que prendia ele ao mundo material. A única coisa era a mulher. Então, em 1923, ele foi para o templo. Primeiro, como um devoto, vestido de branco. Então, ele recebeu Brahmachari e, finalmente, Sannyasi, em 1930. Então, em 1923, ele foi morar no templo com roupa branca. Depois ele recebeu Brahmachari, a ordem de Brahmachari, e finalmente, em 1930, ele recebeu Sannyasi. Ele é um dos 18 sannyasis de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. São poucos os sannyasis, somente 18. Ele iniciou vários sannyasis, irmãos espirituais dele, mas Srila Bhaktisiddhanta teve somente 18 sannyasis. Não mais do que isso. Sete dias depois de ele receber o sannyasi, Srila Prabhupada deu a ele o nome de Shri Bhakti Irakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj. E aí nós sabemos a história dele, né? A história dele, na verdade, a história de Srila Siddhar Maharaj, ele recebeu sannyasi e ele fez muito serviço para Srila Bhaktisiddhanta. Ele era o braço direito de Srila Bhaktisiddhanta. Tinha alguns que eram o braço direito. As coisas mais importantes, ele, na verdade, ele foi para Kurukshetra para montar o templo lá do Gaudiya Mata, em Kurukshetra. Muitos serviços. Ele compôs vários versos. Compôs o verso para Srila Bhaktivinoda Thakur, 10 versos. E quando ele compôs esses 10 versos, e para Bhaktivinoda Thakur ele compôs. E quando ele compôs esses versos, Srila Bhaktisiddhanta leu e falou: agora eu tenho com quem deixar a minha missão. Porque Srila Bhaktisiddhanta não tinha com quem deixar a missão. Uma pessoa que realmente ia seguir tudo isso que ele estava fazendo. Srila Bhaktivinoda Thakur não tinha ninguém para deixar a missão, não a missão porque não era institucionalizado, mas para deixar esse conhecimento, para passar para outros, conhecimento, a consciência de Mahaprabhu, que Mahaprabhu deu para ele. E aí ele pediu para Bimala Devi dar um filho para ele, que conseguisse continuar esse trabalho que ele estava fazendo, Srila Bhaktivinoda Thakur. Foi ele a esposa para o templo do Senhor Jagannatha, pediu para Bimala Devi e a esposa engravidou do seu 6º filho. Então, Bimala Prasada era o nome de Srila Bhaktisiddhanta. E aí Srila Bhaktisiddhanta tinha que deixar com alguém a missão, porque ele institucionalizou, ele montou a missão. Ele tinha 64 templos. E aí ele falou para Srila Siddhar Maharaj: agora tenho com quem deixar. E deu o nome, como foi dito aqui, 6 dias depois, deu o nome de Srila Bhakti Irakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj. Bhakti Irakaki, o guardião da devoção. Ele deu esse nome para Srila Siddhar Maharaj. E Srila Siddhar Maharaj, todo mundo sabe também dessa história, mas como já está sendo falado aqui, é o dia do festival de Srila Siddhar Maharaj, então vamos contar de novo. Já contamos isso na quinta-feira, mas nunca é demais nós conhecermos a vida do fundador da nossa missão. De repente tem alguém aqui hoje que não viu a aula na quinta-feira, não participou do programa inteiro. Então, nunca é demais, mas se já sabe da história, não tem problema. Vamos falar de novo. Não há nenhum problema em repetir os passatempos, a vida dos gurus, pessoas, devotos puros, genuínos. Não há nenhum problema com isso. Então vamos... Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Por enquanto ainda não. Então,
Todo mundo sabe que 24 horas antes de Srila Bhaktisiddhanta abandonar o corpo, ele abandonou o corpo muito novo. Srila Bhaktisiddhanta, com 64 anos, também abandonou o corpo. Srila Acharya Maharaj foi com 60 anos. Srila Govinda Maharaj foi com 80 anos. Srila Siddhar Maharaj foi com 93 anos. E 24 horas antes de Srila Bhaktisiddhanta abandonar o corpo, ele reuniu os devotos. Os devotos, na verdade, já estavam lá reunidos em volta dele, porque ele estava bem doente, bem debilitado, e faziam rodízio, tantas horas cada um por dia. E naquele momento, Srila Siddhar Maharaj não estava lá. E ele mandou chamar Srila Siddhar Maharaj. E quando o Srila Siddhar Maharaj chegou, ele estava na cama, deitado, né, no leito de morte. Depois de 24 horas ele abandonou o corpo. E ele pediu para Srila Siddhar Maharaj cantar o hino Gaudiya Vaishnava, a canção Sirupa Manjari Pada. Mas também todo mundo sabe dessa história. Quem não sabe vai escutar, mas a maioria já sabe. E aí, um devoto chegou e ele era muito tímido, né, Srila Siddhar Maharaj. Ele não era o cantor oficial, mas Srila Bhaktisiddhanta adorava quando ele cantava. Adorava quando ele cantava. Ele não tinha a melhor voz, ele não era a melhor melodia, mas o guru dele gostava muito quando ele cantava. E ele pediu para Srila Siddhar Maharaj cantar. Um outro devoto pulou na frente e foi e cantou. E aí Srila Bhaktisiddhanta, já doente, no final da vida, naquele corpo, ele falou: não quero ouvir você, quero ouvir Srila Siddhar Maharaj. E aí Srila Siddhar Maharaj cantou a canção Sirupa Manjari Pada. E quem estava lá presente viu que naquele momento tinha sido passada a transmissão da sucessão discipular. Com aquele ato, ele nomeou o sucessor Srila Siddhar Maharaj. Mas Srila Siddhar Maharaj, depois de 24 horas o Guru abandonou o corpo, né, Srila Bhaktisiddhanta, e aí todo mundo sabe o que acontece quando o Guru abandona o corpo. O Guru genuíno. Todo mundo quer fama, todo mundo quer poder, todo mundo quer riqueza. 64 templos. E Srila Siddhar Maharaj não quis entrar na briga por nada. Queriam colocar ele como sucessor, o presidente, e ele não quis. Ele falou: não, vocês não vão nem me respeitar como o Acharya, sucessor. E aí ele se retirou, foi para Vrindavana. Ele queria fazer o bhajan dele, ele queria fazer a prática dele sozinho. Mas aí ele recebeu uma mensagem transcendental de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, o guru dele, falando: eu te ensinei tudo, não é para você ficar aqui sozinho. Você tem que pregar, você tem que divulgar tudo que eu te ensinei. Você foi preparado para divulgar isso. Aí ele saiu de Vrindavana, foi para Ekachakra, pediram a misericórdia de Nityananda Prabhu. Ele recebeu uma mensagem também de Nityananda Prabhu falando: tudo que você tem você ganhou de misericórdia do teu Guru é o suficiente. Você não precisa de mais misericórdia. O teu Guru já te deu muita misericórdia. E aí ele foi para Navadvip, Koladvip, recebeu um terreno lá. Ele ganhou um terreno e ele montou o Sri Chaitanya Sarasvati Mati com um mastro de bambu e uma bandeira. E assim começou o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Aí foi feita uma cabana, 2 cabanas, 3 cabanas. Quando o Srila Govinda Maharaj chegou, ele se decepcionou quando ele viu o Sri Chaitanya Sarasvati Mati na época, porque ele tinha lido o Mahabharata, ele tinha lido as escrituras, aqueles templos enormes, opulentos, e ele chegou lá e tinha 3, 4 cabanas, 2, 3, 4 cabanas, somente com Govardhana Shila. A deidade era Govardhana Shila. Ficou 15 anos no nosso templo somente com 2 Govardhana Shila. Somente não, né? Porque Govardhana Shila é o próprio Krishna. Depois ele resolveu, Srila Siddhar Maharaj,
mandar fazer a deidade Sri Guru Goranga Gandharva Govinda Sundar, a deidade lá de Koladwip, de Navadvip. E Srila Govinda Maharaj chegou lá e viu o templo daquela forma. Ele falou para o Brahmachari, poxa, esse é o templo? Aí o Brahmachari falou, sim, o templo é simples, mas quem mora nele é um grande devoto de Krishna. O templo é pequeno, mas quem mora nele, o Guru, é um grande devoto de Krishna. E aí Srila Govinda Maharaj começou a servi-lo. E logo no início ele já viu que Srila Govinda Maharaj ia ser o seu sucessor. Logo no início, ele perguntou para sua irmã, Ramadidi, o que você acha desse garoto? Ela falou, por enquanto, até agora, ele é um garoto bom, ela falou. E aí perguntou também, Srila Siddhar Maharaj perguntou para a irmã de Swami Maharaj Prabhupada. E também ela falou, é um garoto bom. Ele perguntou também para a irmã de Srila Bhaktisiddhanta. E ela falou, é um garoto bom. Veja só quantos avais importantes Srila Govinda Maharaj recebeu. E ele queria já nomear Srila Govinda Maharaj seu sucessor. Mas Srila Govinda Maharaj sabia que ao fazer isso, ele iria abandonar o corpo. Então Srila Govinda Maharaj não aceitou ser o sucessor. Demorou 40 anos para ele aceitar sannyasi. E aí Srila Siddhar Maharaj falou para ele, se você não aceitar sannyasi, eu vou me matar. E Srila Govinda Maharaj viu, falou, é o momento agora. Ele já estava também idoso, com 91 anos. Srila Govinda Maharaj aceitou o sannyasi, e depois de 2 anos, em 1988, ele abandonou o corpo. Claro que tem muito mais história de Srila Sridhar Maharaj, muita história dele, muitos lilas com Gurudeva, com esses Akashi Dhyana que ele recebia, essas mensagens do Guru dele, de Nityananda Prabhu. Ele compôs vários versos. O Premadama Devistotra, que são 72 versos, que ele compôs, belíssimo, com uma poesia belíssima, rimando todos os versos. Falando no Premadama Devistotra, nós acabamos hoje com um livro de Srila Siddhar Maharaj, O Vulcão Dourado do Amor Divino. Nós lemos toda manhã, acabamos ele hoje, e amanhã vamos começar justamente com o Premadama Devistotra, que são os versos que Srila Siddhar Maharaj compôs, contando a história de Mahaprabhu. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele resumiu em 72 versos. E nós vamos começar a ler amanhã esses 72 versos, porque é muito importante. Acabamos de ler o livro, como eu falei hoje, O Vulcão Dourado do Amor Divino, que é a vida de Mahaprabhu. Então, vamos continuar nessa linha, agora, lendo o Sri Premadama Devistotra, que é a continuidade, a vida de Mahaprabhu, os passatempos de Mahaprabhu. Então, nós temos que focar em Mahaprabhu. Nós somos Gaudiya Vaishnavas. O nosso foco é Mahaprabhu. Srila Siddhar Maharaj, no dia de Janmashtami, que é o aparecimento de Krishna, vai ser, creio que em setembro. Eu vi a data, mas esqueci. Eu acho que é em setembro Janmashtami. Ou final de agosto ou em setembro. E é o aparecimento de Krishna. E aí Srila Siddhar Maharaj, numa aula, ele falou assim, vocês não têm que ler como o Krishna apareceu. Vocês têm que ler como Mahaprabhu apareceu. O nosso foco é Mahaprabhu. Aí nós, devotos, caídos, iniciantes, pensamos, mas hoje é o aparecimento de Krishna, tem que ser falado sobre Krishna. Mas o Guru orientou isso. Srila Siddhar Maharaj orientou. Leia sobre o aparecimento de Mahaprabhu. Fale de Mahaprabhu no aparecimento de Krishna. Então, nosso foco é Mahaprabhu.
Sem Mahaprabhu, nós lemos isso no livro, né, que acabamos hoje. Sem Mahaprabhu, não chegaremos ao Krishna Lila. Não chegaremos em Goloka Vrindavana sem Mahaprabhu. Temos que servir Mahaprabhu para chegar no Krishna Lila, para chegar em Goloka Vrindavana. Mas para servir Mahaprabhu, temos que ter o aval de Nityananda Prabhu. Temos o caso de Panihati e Raghunatha Das Goswami. Enquanto ele não se abrigou em Nityananda Prabhu, enquanto ele não fez o que Nityananda Prabhu orientou para ele, fazer o festival de Panihati, Mahaprabhu não aceitou ele. E quem é Nityananda Prabhu? Nityananda Prabhu é o primeiro guru, é o Adi Guru. Então, nós temos que servir o nosso guru para conseguir agradar Nityananda Prabhu, que é o próprio guru, e ele serve Mahaprabhu. E servindo Mahaprabhu, nós poderemos chegar no Krishna Lila em Goloka Vrindavana. Por isso, amanhã vamos começar a ler o Prema Dama Devi Stotra. Não é tão longo, né, os comentários que foram feitos, não é longo. A tradução do que Srila Siddhar Maharaj escreveu, mas vamos ler, é importante. Shripata Tapasi Maharaj, ele fez o livro Si Prema Devi Stotra. Eu creio que é um dos únicos lugares do mundo, Brasil, que tem um livro específico, porque todo mundo tem ele aqui no livro de canções, o Kirtan Gai de amarelo. Mas um livro específico, Si Prema Devi Stotra, me parece que somente Tapasi Maharaj fez. Pelo menos, se tem em outro lugar agora, ele foi o primeiro a fazer. E amanhã vamos ler esse livro. Vamos ver se alguém tem aqui alguma pergunta? Algum comentário sobre Srila Siddhar Maharaj ou qualquer outra coisa? Por enquanto, não. Já que falamos hoje de Srila Siddhar Maharaj, nós temos a canção, né, dele, o Arati dele. Então vamos cantar o Arati dele. Deixe-me ver aqui que página que está. O nome da canção é Siguru Arati Stuti. Está na página 39 do livro amarelo de Kirtan Guide. Quem tem o livro amarelo, está na página 39. Eu vou procurar aqui a canção para nós cantarmos, acompanharmos Manasa Prabhu. Vamos ver se eu consigo achar. Está aqui a canção. Então, vamos cantar para glorificar Srila Siddhar Maharaj. Essa canção foi composta por Srila Govinda Maharaj. Maharaj Jyoti Rajeshara Jaya Guru Maharaj Jyoti
ভক্তি রক্ষক দেব গোস্বামী শ্রীধার ভক্তি রক্ষক দেব গোস্বামী শ্রীধার পতিত পাবন লীলা বিস্তারী ভুবনে পতিত পাবন লীলা বিস্তারী ভুবনে বিস্তারিলা দীনহীন পামর জনে বিস্তারিলা দীনহীন পামর জনে তোমার করুণা গণ মূরতি হেরিয়া তোমার করুণা গণ মূরতি হেরিয়া প্রেমে ভাগ্যবান জীব পদে মূরছিয়া প্রেমে ভাগ্যবান জীব পদে মূরছিয়া সুদীর্ঘ সুদিব্য দেহ দিব্য ভাবাস সুদীর্ঘ সুদিব্য দেহ দিব্য ভাবাস দিব্য জ্ঞান দীপ্ত নেত্র দিব্য জ্যোতির্ময় দিব্য জ্ঞান দীপ্ত নেত্র দিব্য জ্যোতির্ময় সুবর্ণ সুরজ কান্তি অরুণ বসন সুবর্ণ সুরজ কান্তি অরুণ বসন তিলক তুলসী মালা চন্দন ভূষণ তিলক তুলসী মালা চন্দন ভূষণ পূর্বশী অঙ্গ শোভা করে জলমালা পূর্বশী অঙ্গ শোভা করে জলমালা উদারনত ভাব মধুজ উষল উদারনত ভাব মধুজ উষল চিন্ত প্রতিভা স্নিগ্ধ গম্ভীর উদার প্রতিভা স্নিগ্ধ গম্ভীর উদার যত জ্ঞান গিরি বজ্র দিব্য দীক্ষাধার জ্ঞান গিরি বজ্র দিব্য দীক্ষাধার গৌর সংকীর্তন রস রসের আশ্রয় দয়াল নিতাই নামে নিত্য প্রেমময় দয়াল নিতাই নামে নিত্য প্রেমময় সঙ্গ ভঙ্গে গৌর দামে নিত্য পরকাশ ভঙ্গে গৌর দামে নিত্য পরকাশ মুক্ত গোবর্ধনে দিব্য লীলার বিলাস মুক্ত গোবর্ধনে দিব্য লীলার বিলাস গৌরিয়াচার্য গোষ্ঠী গৌরব ভজন গৌরিয়াচার্য গোষ্ঠী গৌরব ভজন গৌরীয় সিদ্ধান্ত মণি কন্ত বিভূষণ গৌরীয় সিদ্ধান্ত মণি কন্ত বিভূষণ গৌর সরস্বতী স্ফুট সিদ্ধান্তের কানি গৌর সরস্বতী স্ফুট সিদ্ধান্তের কানি আবিষ্কৃত গায়ত্রীর অর্থ চিন্তামণি আবিষ্কৃত গায়ত্রীর অর্থ চিন্তামণি এক তত্ত্ব বর্ণনেতে নিত্য নব ভাব এক তত্ত্ব বর্ণনেতে নিত্য নব ভাব সুসংগতি সামঞ্জস্য এসব প্রভাব সুসংগতি সামঞ্জস্য এসব প্রভাব তোমার সতীর্থ বর্গ সবে কামতে তোমার সতীর্থ বর্গ সবে কামতে রূপ সরস্বতী ধারা দেখে না তোমাতে রূপ সরস্বতী ধারা দেখে না তোমাতে তুলসী মালিকা হস্তে শ্রী নাম গ্রহণ তুলসী মালিকা হস্তে শ্রী নাম গ্রহণ দেখি সকলের হই প্রভু দীপান দেখি সকলের হই প্রভু দীপান কোটি চন্দ্র সুশীতলয় পদ বরস কোটি চন্দ্র সুশীতলয় পদ বরস গন্ধার্ব গোবিন্দ লীলা মিতল প্রয়াস গন্ধার্ব গোবিন্দ লীলা মিতল প্রয়াস অবিচিন্ত বেদ ভেদ সিদ্ধান্ত প্রকাশ অবিচিন্ত বেদ
Veda Siddhanta Prakasha Sanande Arati Stuti Kore Dina Dasha Sanande Arati Stuti Kore Dina Dasha Avijinta Veda Ved Siddhanta Prakasha Avijinta Veda Ved Siddhanta Prakasha Sanande Arati Stuti Kore Dina Dasha Sanande Arati Stuti Kore Dina Dasha Guru Maharaj, Guru Maharaj, Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj, Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj, Guru Maharaj, Guru Maharaj, Jaya 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 Guru Maharaj. Então, essa canção, composta por Srila Govinda Maharaj, é o Arati de Srila Siddhar Maharaj. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Antes de encerrar a transmissão, eu vou ver também depois quem participou conosco. Então, agora vamos todos cantar juntos. Nama Sankirtan Hari Harai. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Govinda Ram Shri Madhusudana Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Hari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinatha Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Gosai Guri Charana Banga Jai Gosai Gori Charana Banga Jahavaite Vijnanasa Vistapura Jai Vinanasa Vistapura Jai Gosai Jarmuni Dharada Jai Gosai Jarmuni Dharada Radha Krishna Krishna Lila Lila
Vamos ver quem participou conosco hoje. Se tem alguma pergunta, algum comentário. Temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, Haripata Prabhu conosco, Davi Miguel também, Ivanor Pereira, nunca tinha entrado, pelo menos eu nunca tinha visto o Ivanor Pereira conosco. Dayamitai Prabhu também conosco, Arjuna Krishna Prabhu, a Malini Devidasi e a Paula Martins também conosco. Então agradeço a presença de todos, o Sadhu Sangha de vocês, agradeço muito e até amanhã, às 7 horas da manhã, com o Mangal Arati. E como eu falei já anteriormente, de repente alguém entrou agora e não ouviu, amanhã vamos começar o livro, que são 70 versos de Srila Siddhar Maharaj, Sri Premadama Devistotra. São os passatempos de Mahaprabhu escritos em 70 versos. Então começaremos amanhã a leitura, na hora da aula.
E à noite, amanhã à noite, continuaremos a leitura das aulas de Silacharya Maharaj. Sábado agora teremos no local da Índia, aqui em São Paulo, na Bela Sintra, vai ser lançado um livro sobre a Índia. E esse livro sobre a Índia tem fotos do Templo de São Paulo, tem filmagem do Templo de São Paulo, e vai ser tudo colocado, já está no livro, né? Então, o lançamento do livro vai ser sábado. Depois eu vou colocar no grupo do Templo de São Paulo, quem puder ir, participar, lá na Bela Sintra, sábado à noite, às 19 horas, vamos estar lá presentes, divulgando o Templo de São Paulo. Então, a divulgação gratuita estará dentro desse livro, o site do Templo de São Paulo. Nós vamos distribuir panfletos lá também, no local, no sábado. E não será somente no sábado. Vão ser, na verdade, mais de 2 semanas que o livro estará lá, divulgando o Templo de São Paulo, com os panfletos lá também. Então, quem puder ir, sábado à noite, lá na Bela Sintra, Rua Bela Sintra. Eu vou postar tudo direitinho, o endereço no grupo Templo de São Paulo. Provavelmente amanhã eu coloque isso. E quem puder, vá lá prestigiar e também divulgar, ajudar a divulgar os panfletos para as pessoas que vão visitar lá o Centro Cultural da Índia, aqui em São Paulo. Então, uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Até amanhã, às 7 horas da manhã.